Feliz Ano Novo. Você pode achar um pouco estranho ouvir essa frase um pouco longe dos dias 31 de dezembro ou 1º de janeiro, mas a verdade é que 2026 está aí e é hora de se planejar para um novo cenário para o mercado financeiro global. Em 2025, no Brasil, enfrentamos uma Selic elevada, desafios fiscais e um ambiente de incertezas, especialmente em um ano pré-eleitoral. Mas o que esperar para 2026? Quando o Banco Central poderá começar a cortar os juros? Como montar uma carteira de investimentos que aproveite as oportunidades em renda fixa, crédito privado e fundos, mesmo com os juros ainda elevados? Para te ajudar a se planejar, o Infomoney, que há 25 anos traduz a economia para milhares de brasileiros, em parceria com a XP, traz para você o Onde Investir 2026. Vamos analisar as perspectivas para o PIB, inflação e juros, além de entender os impactos do tarifaço, as oportunidades na Bolsa Brasileira, os desafios do mercado americano e o panorama para diversos setores, do agro ao mercado imobiliário. Também vamos discutir como quase metade dos brasileiros ainda não tem reserva de emergência e como dar os primeiros passos para investir com segurança. Prepare-se para 5 dias e 10 painéis com análises, dicas práticas e um olhar que conecta empreendedorismo e finanças pessoais. Este é o Onde Investir 2026, o seu guia para navegar no mercado financeiro, feito pelo Infomoney em parceria com a XP, com a presença de vários convidados, especialmente para você. E para começar, quer saber como montar uma carteira em um ano de Selic nas alturas e eleições? Ah, e um recado importante. Ao longo dos painéis vai aparecer um QR Code na sua tela para você ter acesso ao relatório Onde Investir 2026, criado pela XP, e a todos os outros bônus que estamos disponibilizando aos inscritos no evento. Planilha calculadora de renda fixa, planilha viva de renda com FIIs, planilha viva de renda com dividendos, um planner financeiro 2026. O link para acesso aos bônus também está na descrição do vídeo. Aproveite o nosso primeiro painel de hoje. E dando start no Onde Investir 2026, é hora de falar sobre alocação, principalmente em um cenário aí de bolsa nas máximas, juros também lá em cima, renda fixa turbinada, ano eleitoral e tensões geopolíticas. Para falar sobre esse tema tão importante para o ano que vem, a gente recebe aqui o Rodrigo Sgavioli, sócio e head de alocação da XP, e também o Ronaldo Patá, estrategista de investimentos para o Brasil no UBS Global Wealth Management. Pessoal, senhores, satisfação, muito obrigado pela participação. Obrigado a Por vocês. nos receber. Obrigado, prazer estar aqui. E antes até de falar sobre 2026, os desafios, aí um ano que promete bastante para o investidor, né? Eu queria que, até começando aqui por vocês, Gavi, falar um pouquinho sobre 2025, né? Que a gente, entendendo um pouquinho o que aconteceu esse ano, a gente consegue ter um panorama melhor para 2026. Qual o balanço que você faz, né? E o que, que a gente pode levar para 2026? Legal, obrigado. Eu acho ótimo fazer essa retrospectiva, né? E no nosso material, que depois a gente pode comentar um pouquinho, que a gente publica anualmente, a gente usa um subtítulo que se chama Quando a renda fixa reinou, mas quem surpreendeu foi a renda variável. Porque, de fato, o que a gente viu no começo do ano foram os prêmios de risco dos ativos brasileiros bastante elevados, né? Quando a gente olhava para o começo de 2025, a gente tinha prêmios de risco bastante elevados. Por quê? Porque o risco era talvez igualmente elevado. Internamente, a gente sabia dos riscos fiscais, né, que continuam sendo bastante, talvez o nosso calcanhar de Aquiles aqui no Brasil, e junto a isso, grandes incertezas globais, principalmente com relação a como seria o segundo mandato do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então esse contexto, né, ali em dezembro de 24, começo de 25, eles traziam muitas incertezas e riscos que estavam sendo precificados nos ativos brasileiros e aí embutindo um certo prêmio. O que nós vimos ao longo de 2025 foi que lá fora, principalmente, a grande surpresa, que eu acho que a grande maioria das casas, inclusive a XP, não previu, foi o do enfraquecimento do dólar ao longo do tempo, especialmente depois do Liberation Day, né, no dia 2 de abril, em que foram anunciadas as tarifas recíprocas. Isso
deu, né, ou acabou impulsionando uma desvalorização do dólar como não se via desde a década de 70, quando o dólar deixou de ter o padrão ouro, né? Então o Nixon ali acabou transformando o dólar em uma moeda fiduciária. Então a gente viu uma desvalorização que chegou a quase 15% do principal índice do dólar. E o que a gente viu transcorrer a partir dali foram uma série de políticas econômicas e fiscais, também do Trump, que tiraram um pouco, talvez, da percepção, né, positiva de governança, institucionalidade dos Estados Unidos e fizeram com que uma parte do fluxo de capitais migrasse dos Estados Unidos para outras economias. Por exemplo, os emergentes. E o Brasil era um desses. Então, com prêmios elevados e com o risco fiscal alto, mas não tendo deteriorações adicionais, a gente percebeu então um cenário favorável para os ativos brasileiros. E aí, para terminar um pouco a minha fala, e a gente pode desdobrar um pouquinho mais, então a gente percebeu um ano em que, sim, em 2024, a gente diz que a diversificação ela acabou sendo prejudicada porque nenhuma classe de ativo bateu o CDI. Em 2025, exatamente o oposto acontece, em que praticamente todas as classes de ativos globais e locais batem o CDI. Então a gente tem, de fato, uma performance forte nos portfólios para as diferentes políticas em termos de nível de risco. Muito bom, muito bom. Patá, eu queria ouvir também suas impressões sobre 2025, mas principalmente também já as projeções para 2026, dado esse cenário que o SGAV até traçou aqui para a gente. Uhum. Acho que foi muito bem resumido. Talvez adicionaria que uma surpresa que a gente teve em 2025, uma valorização do ouro de quase 60% esse ano, depois de uma valorização em 2024 de 24%. Então, decorrente dessa desvalorização do dólar também, que ele comentou, a procura dos investidores globais por ativos seguros e que façam a função do dólar, como é o caso do ouro, foi muito mais forte do que a gente imaginava. Então, bancos centrais, pessoas físicas via ETFs e etc., comprando ouro para se proteger de todos os riscos globais, desde o risco fiscal nos Estados Unidos ao risco de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e até as guerras reais. Né? O ouro serve como uma proteção para o portfólio e a gente tinha essa recomendação de ter ouro no portfólio dos portfólios, principalmente offshore, de todos os nossos clientes globais, mas jamais imaginaria uma valorização de mais 60%, né, nesse ano. Acho que esse é um grande destaque para 2025 e que vai continuar sendo muito debatido em 2026. Então, entrando em 2026, a gente vem com otimismo para renda variável global muito forte. Assim, apesar da performance ter sido muito boa em 2025 também, né, com as bolsas americanas subindo mais de 15%, impulsionadas por essa febre de inteligência artificial, principalmente as grandes empresas de tecnologia e tal. Porém, a gente não vê, neste momento, um risco de bolha ou de supervalorização desmedida das empresas de tecnologia. Então, começando pelo offshore, né, a nossa recomendação é muito focada em renda variável. A gente aumentou, quando começou esse debate sobre bolha 2 meses atrás, mas ficou mais intensificado, né, em setembro, se as ações já estavam muito caras ou não. A gente não só não concorda com esse risco de bolha, né, iminente, como a gente aumentou a alocação em renda variável como um todo, nas alocações globais, especialmente em bolsa americana, mas também em bolsa chinesa. A gente entrou em bolsa europeia no mês seguinte, né, que foi agora no mês passado, e dentro de bolsas emergentes a gente já vinha com recomendação de Brasil e Índia, né? Então, assim, a gente tem quase que uma recomendação completa. A gente só não tem Reino Unido e Suíça dentro do nosso portfólio global de bolsa, porque a gente acredita que o corte de juros, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros lugares também, vai continuar impulsionando o mercado de renda variável, porque aumenta o apetite a risco do investidor global. E ainda tem muito crescimento de lucros, pelo menos 8% para 2026 no S&P 500, né, para o ano que vem. E assim, a história da inteligência artificial para nós está só no começo. As empresas têm fundamento para
justificar esse valuation caro, né? Que a Bolsa Americana negociando a um PL de 22,5 é raro, porém é justificável quando você vê os crescimentos de lucros esperados, e receitas e etc. Então, assim, eu resumo dizendo que o mercado americano está exuberante, porém não irracional. Então, a gente entra em 2026 bastante otimista com renda variável como todo global. E aí depois a gente pode falar das outras. Muito legal. Eu só queria aprofundar nessa questão da IA, que realmente chama muito a atenção, divide opiniões, e é interessante você colocar essa tese. Quando você fala em fundamentos, dá para detalhar um pouquinho os fundamentos que vocês Sim. enxergam, né? Basicamente, as grandes empresas de tecnologia não estão dando conta da demanda, principalmente para infraestrutura. Então, o crescimento do uso de AI, empresas e pessoas pelo mundo, tem sido uma velocidade muito acima das outras revoluções tecnológicas que houve no mundo. Vamos pegar a mais recente, que foi a internet, de 99 para 2000. Quando ela surgiu, todo mundo sabia que isso ia mudar o mundo. Porém, a velocidade com que as coisas aconteceram foi mais lenta do que o imaginado, e isso criou a bolha da internet, né, em 2000, do Nasdaq, e a explosão do Nasdaq lá em 2000 foi bem feia, né? As empresas .com, várias delas quebraram porque não tinha receita, né? Não tinha lucro, né? Tinha pouca receita e lucro nem pensar, né? Então isso acabou gerando uma bolha, mas dessa vez é diferente no sentido de que as empresas já são já fortes, grandes, robustas, com crescimento de vendas acelerado, crescimento de lucros acelerado, e elas têm um problema hoje de não dar conta da demanda para principalmente infraestrutura. Então elas estão investindo literalmente bilhões de dólares. Então só esse ano as 4 grandes empresas de tecnologia vão investir 460 bilhões de dólares, sendo que há um ano atrás a gente esperava menos de 300 bi. Elas foram aumentando esse investimento. E aí é banco de dados, é cloud, é chip, multiprocessadores, etc., para poder atender a demanda da inteligência artificial, que está crescendo muito rápido. E aí a gente mede esse crescimento. Um exemplo, o token é o neurônio do chip. O crescimento do uso de tokens, por exemplo, pelo Gemini, que é um aplicativo da Alphabet, né, do Google, tem crescido uma velocidade tão rápida que assim, eles não estão dando conta da demanda, porque cada vez que uma pessoa entra no Gemini e pede para criar uma imagem ou um filme, isso consome tokens. E a velocidade de crescimento de consumo de tokens está sendo tão rápido que eles não estão dando conta da demanda. Então, o backlog, que é como você mede pedido quando você tem uma empresa, você recebe um pedido e não consegue atender o seu cliente. O backlog da Alphabet, do segundo para o terceiro trimestre, cresceu 46%. Não é em relação ao ano passado, é do segundo para o terceiro trimestre desse ano. Pedidos não atendidos. Então, eles estão correndo para investir, porque se eles não investirem, algum outro vai investir. Até uma corrida pelo AI, mas é muito saudável e vai gerar lucro. Se eu né? pudesse complementar, e eu não sei se você corrobora essa visão, eu acho que o que as pessoas confundem é que elas não separam as duas temáticas. Economia real dos preços em mercado. Na economia real, de fato, a gente está vendo esse cenário. E aí eu acho muito cedo para um ciclo de investimentos que começou há menos de 2 anos, né? E tem se escalado cada vez mais, né? Com os níveis de CAPEX, né? De que a gente tem visto, principalmente das hyperscalers, as principais, Google, Microsoft, na criação dessa infraestrutura, a gente talvez possa questionar em que momento a gente vai chegar num excesso de investimento na criação dessa infraestrutura toda, em todos esses elos da cadeia, né, que o Patá muito bem descreveu. Eu acho que aqui a gente ainda está longe, me parece que você também acredita que a gente está longe de achar que já existem excessos. Porque em algum momento nos próximos, aí é que a gente não sabe, 3, 5, 10 anos, essa capacidade vai ser ocupada. O que a gente pode questionar é em que momento descasa com o comportamento dos ativos na Bolsa. Que aí quando você olha para algumas métricas de preço sobre lucro, a gente pode questionar se a gente está, de fato, com excessos, né, nos preços dos ativos como são refletidos. Porque os múltiplos, pelo menos se comparado com o padrão histórico, estão 1 ou 2 desvios padrão acima da média histórica. E aí tem gente que acha que
por mais que você tenha um ciclo muito positivo de investimentos na economia real, você está antecipando demais lucros futuros que essas empresas possam trazer. Aí, eu vou usar o CEO da Goldman Sachs, do Morgan Stanley, como referência para não dizer que é o Rodrigo Gavioli ou o Ronaldo Patac que está dizendo. Eles disseram recentemente que seria natural pensar em um nível de correção no mercado de ação nos próximos 12, 24 meses. Então, só para também aí concordar, mas ao mesmo tempo só dizer um pouco da visão da XP, a gente acha que o cenário ainda é muito positivo para a renda variável global, mas que existe no cenário, talvez, a possibilidade de algum nível de correção. Só que também quando você olha para essas correções históricas, o S&P, ele é onde você captura a inovação, o crescimento de lucros. Então é difícil você, mesmo com uma correção, não ter ganhos em 1, 2 anos muito acima dos benchmarks. Então, tentar fazer market time na Bolsa Americana, geralmente, é uma pior estratégia. É estar investido e na proporção correta para o seu portfólio. Muito bom. Quero pegar a deixa aqui do Patac, que já sinalizou aí o que tem observado, o que tem alocado, reforçado posição, e fazer aquele exercício, SGAV, pensando aí principalmente nos perfis clássicos, né, moderado, agressivo, arrojado, enfim. Como montar uma carteira para 2026 na visão da XP hoje? Legal. Primeiro, acho que vale ressaltar que os nossos portfólios para os diferentes níveis de risco, eles são elaborados a partir de modelos, né? Na maior parte deles, os modelos de reversão à média clássicos, Markowitz, Black e Litterman, e a gente incorpora também modelo de paridade a risco, que ele tende a suavizar exageros dos outros modelos. Eu não vou entrar aqui na tecnicidade. Então, eu acho importante dizer que não existe o portfólio perfeito para o ano A, B ou C, ou, né, para o cliente A, B ou C, que caiba para todo mundo. Mas a gente tem um estrutural que a gente persegue para determinado nível de risco. E aí os ajustes são feitos de acordo com o cenário base. No cenário base que a gente traça de mundo cortando juros, né, especialmente os Estados Unidos, e aí eu acho que vale a pena depois a gente questionar o quão dovish pode ser o Banco Central americano, mas num Fed que corta juros, nos ventos que a gente pode ver favoráveis para ativos de risco, inclusive ainda de emergentes. E o Banco Central aqui podendo cortar juros, porém, com toda a ressalva que a volatilidade eleitoral vai trazer, acho que a gente vai continuar tendo uma predominância em praticamente todos os perfis da renda fixa. A diferença é o mix que a gente vai ter entre pós-pré-inflação, que já começou a mudar, porque o mercado já começou a precificar esse ciclo de corte muito antes. A gente não se mexe com a Selic, a gente mexe com a curva futura de juros. Então a gente já veio migrando um pouquinho desse pós para pré-inflação. É verdade que inflação, de certa forma, foi o mercado que menos andou, né, dentre todos esses em 2025. A gente acha importante ter esse pedaço, mas a renda fixa, então, ainda é predominante. Mas é muito importante você ser guardião do asset allocation das demais classes de ativos, primeiro pela diversificação que elas trazem. E a gente tem ali uma fatia não desprezível em multimercados, a gente tem uma fatia não desprezível até mesmo de ativos globais redeados na carteira Brasil, e uma parcela que veio crescendo ao longo do último semestre também em renda variável. O grande ponto aqui, Wellington, é que a gente tem para a gente um cenário totalmente dual, dicotômico no ano que vem. Porque o que a gente pode ter de outcome, né, de saída, de resultado do processo eleitoral aqui, dada a continuidade de política econômica e fiscal ou não, isso pode levar os ativos para caminhos muito divergentes. Então, assumir riscos desnecessários dentro de um processo eleitoral tão dividido quanto esse, eu acho muito complexo. Então, você vai ter que calibrar o seu portfólio entre carrego e ganho de capital num cenário como esse. Muito legal. Quero ouvir também o Patá sobre isso, sobre esse exercício, mas vale destacar aqui, SGAV, que vocês estão lançando, inclusive, né, hoje, um relatório completo. A gente tem 40 minutos para falar aqui, mas se você quiser aprofundar nessa análise, tem à disposição esse relatório da XP, né? É isso, a gente publica todo ano, na verdade a gente faz até uma revisão semi-anual ali, depois tem uma revisão no meio do ano, a gente vai soltar o nosso Year Ahead, nosso Onde Investir 2026 também, né? Mesmo nome aqui do nosso programa, em que nós, tanto do lado de política, do lado macroeconômico, do lado de alocação
e do lado das classes de ativos, setores da bolsa, fundos imobiliários, né, que eu sei que você é um grande entusiasta do tema, tem ali toda uma análise do que esperar para 2026, quais são as nossas preferências. Então é uma publicação bastante importante para talvez você usar como um guia. Sim. Apesar de saber que o cenário muda, né, e as variáveis vão mudando ao longo do percurso, um grande guia de como começar a pensar no portfólio em 2026. Muito bom. Se você quiser, ó, tem o link na descrição desse vídeo, só baixar lá para você e ficar atento aí às novidades, às análises principalmente para 2026. Patá, queria também ouvir de você, né, fazer esse exercício aí sobre alocação, as classes de ativos mais interessantes para esse cenário que a gente tem discutido aqui, e também já embutir esse tema que o SGAV trouxe em relação ao ano eleitoral, né, que realmente costuma fazer preço, não? Por conta deste risco, a gente está dividindo 2026 em mais ou menos 2 momentos, um que vai até março e outro de abril a outubro. Por que até março? Porque março é o mês onde as candidaturas vão se definir, né? Quem tem cargo vai ter que se descompatibilizar se quiser concorrer a qualquer cargo. Então, de abril a outubro de 2026, o mercado vai ficar muito suscetível a qualquer notícia eleitoral e pesquisas e etc. E é muito difícil de prever, né? Então, a diversificação para o ano que vem vai ser crucial. Uma das principais recomendações que a gente tem para 2026, por conta do que eu acabei de falar em relação às bolsas globais, é que os clientes brasileiros aumentem a sua alocação internacional, né? E de preferência em renda variável mesmo. Então, isso é a gente sempre se perguntou, né, perfis conservador, moderado e arrojado. A gente tem os percentuais para cada classe de ativos, mas a gente dá a recomendação para não entrar nos números, que cada é muito particular, né, como o Rodrigo comentou, mas assim, a alocação em bolsas internacionais para o cliente local é acima do neutro para 2026, acima do que você tem. Se você tem 5 historicamente, ou você deveria ter 5, você deveria entrar talvez com 7, 8, e por aí vai, né, só para dar um exemplo. Agora, voltando aqui para os ativos locais, como até março as coisas vão estar muito ainda longe da eleição, né, em termos de definições, a gente não vai saber talvez ainda as candidaturas e etc. Porém, a gente vai ter uma continuidade do corte de juros nos Estados Unidos, né? Então a gente espera mais 2 cortes de juros, um agora em dezembro e outro no primeiro trimestre de 2026, o que mantém um apetite a risco do investidor global elevado, com viés, né, pró ativos de risco, né, principalmente bolsas. E aí o Banco Central do Brasil vai começar um ciclo de corte de juros no primeiro tri, bem provavelmente. Se não for janeiro, vai ser março, mais tardar em abril. Só que o mercado vai antecipar isso. Então vão ser os 2 bancos centrais que afetam as nossas classes de ativos cortando juros ao mesmo tempo, até né, março, sem tanto ruído eleitoral. A gente acredita que os ativos de risco do Brasil, principalmente a bolsa aqui, tendem a continuar performando muito bem, né? Ou por fluxo de estrangeiros, ou por mesmo os brasileiros possam resolver voltar para a bolsa ao longo do ano que vem, conforme os juros forem caindo. Mas não importa, né? Importa que assim, a perspectiva de valorização, independente de quem é o principal investidor, na nossa visão, continua muito positiva para esse primeiro trimestre. Então, bolsa é uma recomendação acima do neutro, e a outra é títulos ligados ao IPCA, que a gente vê ainda um risco-retorno, principalmente quando o Banco Central começa a cortar juros, muito favorável. Então, essas são as 2 principais classes de ativos que a gente tem acima do neutro. A partir de abril, talvez o jogo mude, né? Porque daí é tanta volatilidade eleitoral que talvez você tenha que ter alocações mais para o neutro, e vai depender muito do nível de preços, e talvez a gente vai ter que revisar o year ahead ao longo do ano que vem algumas vezes, né? Porque depois vem outubro, e daí tem 2 meses completamente diferentes, novembro e dezembro, porque vai ter outro governo, ou o mesmo governo, então você vai ter que mudar talvez as alocações. Então talvez o year ahead ano que vem vai ser muito revisado, mas por enquanto a gente entra muito otimista com bolsa e IPCA, né, ativos de TNB principalmente, e aumentamos a alocação em pré-fixados, que a gente estava abaixo do neutro, mudamos para o neutro por conta do ciclo de corte de juros do Banco Central.
e nas outras classes de ativos a gente mantém o neutro, né? Então estamos falando principalmente de multimercados, fundos imobiliários, e aí o offshore, que vai ser essa que eu comentei no começo, né? Também acima do neutro, principalmente em renda variável. E o que é abaixo do neutro, por incrível que pareça, é o pós-fixado, que vai com esse CDI a 15, porém é um CDI que não vai existir mais daqui a muito pouco tempo. Então, para ganhar do CDI no ano que vem, você tem que começar com mais risco, na nossa visão, e depois talvez, né, ir reduzindo conforme entra no ciclo eleitoral. Ô, Patá, hoje vocês trabalham com algum patamar para a Bolsa o ano que vem? A gente não projeta Não a tem, bolsa, não tem. mas Tá. se a gente está falando de uma alocação acima do neutro, é porque a gente acredita que ela vai ganhar Aham. do CDI mais do que, eventualmente, 2 vezes do que o CDI, que é para valer a pena a volatilidade, né, o risco que você corre na bolsa. Uhum. Ô, Sgabi, Bolsa batendo recorde atrás de recorde. O que esperar? E principalmente, né, o que o nosso internauta está acompanhando agora, os segmentos mais promissores, né? Porque tem empresa hoje batendo 100%, dá para esperar continuidade disso? Quais os segmentos aí para deixar no radar? Legal. Primeiro, acho que até então, respondendo, aqui o nosso time de research, ele tem uma projeção para o Ibovespa, tá? E que já havia sido feita uma revisão, mas foi feita uma nova revisão. A projeção anterior era que para o final do ano, com os fundamentos ainda sendo mantidos sólidos, né, no agregado das empresas brasileiras e com essa perspectiva até da taxa de juros real começando a apresentar algum declínio, se não a gente tem um ciclo muito longo, mas um ciclo de corte razoável ali para o ano que vem, a gente projetava 185 mil pontos de valor justo, a gente já migrou para 220 mil pontos de valor justo. Esse 220 mil, vale dizer que é o valor justo caso a gente tenha uma perspectiva de queda mais contínua da taxa de juro real, principalmente aqui no Brasil. Tá? Dito isso, essa exposição em bolsa, antes de entrar em setor, Sim. eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, e aí esse ano foi um ano muito emblemático, Wellington, porque muitas pessoas alergênicas à renda variável Brasil lá no começo do ano, e a gente dizendo, para determinados perfis de investimento, é importante que você tenha esse fator de risco no seu portfólio, porque a captura dos prêmios de risco, às vezes em algumas classes de ativos de maior volatilidade, você não sabe quando ela vai vir. Então, se você não está posicionado no tamanho certo, na proporção correta naquela classe de ativo, você acaba não capturando, que foi o que aconteceu esse ano. Né? A bolsa subiu, o que ninguém imaginava, né? Muitos de nós, ultrapassou até o valor que a gente tinha justo para esse ano, que era de 160 mil pontos. Né? Agora a gente acabou de ultrapassar. Então, acho muito importante você, de novo, ter persistência naquela proporção que você precisa para a tua exposição, em todas as classes de ativos, mas na bolsa, principalmente quando tudo parece ruim. Aí você pode escolher, Wellington, o instrumento ou a forma como você quer se expor. Se você é um cliente mais conservador, talvez tendo exposição a ações que tenham, a gente chama de beta, né? Mas uma variação relativa em relação à bolsa menor. Agora, você pode ter instrumentos, né, derivativos que te protejam. Você pode, do lado oposto, se você quer tomar um pouco mais de risco, usando esse orçamento de risco, ter uma exposição em ações de beta maior que o da bolsa. Então, de novo, ter aquele pedaço de bolsa é importante, mas escolher um instrumento e a forma como você vai se expor também é muito importante. Porque aí deriva um pouco também dos setores, né? Então a gente acha que num ciclo, como a gente vê, de corte de juros e os fundamentos econômicos no geral, de PIB, renda do brasileiro um pouco resguardados e até sofrendo alguns impulsos adicionais por conta dos estímulos fiscais adicionais que a gente tem visto, a gente acredita que o setor imobiliário pode ser um beneficiado. Ele já é um beneficiado histórico, né, de ciclos de corte de juros, mas principalmente cortes de juros com uma economia ainda não muito claudicante, uma economia indo bem, a gente acredita que pode ir bem. A gente acha que pode ir bem o setor de bancos, de uma certa forma, né? Para bancos não é óbvio, para todo banco, que é bom ter juros altos, tá? Para alguns a gente sabe que eles podem se beneficiar de um ciclo de queda de juros. A gente pode ver os setores mais cíclicos também, né? Tendo um benefício aí do preço das ações, então setor de comércio no geral, e aí
tem comércio discricionário e não discricionário, a gente tem que tomar cuidado com a distinção disso, né? O setor de farma geralmente é um setor mais resiliente. Utilities, né? Utilidades públicas também a gente tem uma visão mais construtiva de uma forma geral. Então, de novo, acho que o mais importante do que ter ou não ter bolsa, que eu acho que é onde as pessoas ficam, né? Eu acho que você deveria entender para o seu perfil qual é o tamanho dessa exposição. Nós, pelo menos na XP, a gente vai te ajudando a calibrar ao longo do ciclo se você vai para um tático mais abaixo do neutro, acima do neutro, e, no geral, ter muita cautela na escolha do instrumento, na escolha dos setores, na escolha do que vai te expor à renda variável brasileira. E num ciclo de corte de juros, a tendência, se os ventos favoráveis globais continuarem e se a gente entrar numa tônica um pouco mais positiva a despeito da volatilidade da eleição, a gente acha que a Bolsa ainda tem espaço para subir bastante aí, com um fluxo local que ainda não entrou, de certa forma, do institucional na Bolsa brasileira. Uhum. A renda fixa, você já deu um spoiler aí, né, do movimento que vocês estão pensando, mas dá para aprofundar um pouquinho? Dá porque tem uma exposição que ela é meio controversa, né? Até porque até a penúltima semana de novembro, essa classe não estava, era a única que não estava batendo o CDI praticamente, que era inflação, né? E a gente tem uma exposição relevante em IPCA+, e em inflação nos portfólios. E eu brinco que esse mix ele é muito importante porque é o seguinte, se o Brasil for um caminho muito construtivo nos próximos anos, não é o IPCA+, que vai te dar uma maior rentabilidade em renda fixa no seu portfólio. É o pré-fixado. E se a gente continuar nesse cenário mais do mesmo, talvez o CDI vai ser, o pós-fixado vai ser a melhor rentabilidade. Aonde que o IPCA te protege? Muito provavelmente, se a gente for por um caminho ruim, de um fiscal mais expansionista, né, pressionando eventualmente para que a gente tenha uma inflação maior, então você vai ter uma proteção pela componente IPCA. O que não quer dizer que ele também não performa bem se a gente tiver um ciclo de corte de juros e o Brasil surfando, porque aí a parcela pré-fixada do IPCA+, ela também te traz um ganho de capital importante. Então, por que é importante ter os três e por que o IPCA+, a gente acha bastante relevante? Porque eu acredito que ele é a parte do portfólio que consegue te proteger num cenário adverso de talvez um risco inflacionário maior no Brasil, muito provavelmente fruto de um fiscal ainda mais frouxo, e ele consegue bem caso você tenha um cenário mais positivo também. Então, eu sei que muita gente olha contra o CDI, no ano ele não bateu o CDI em boa parte do ano, tiveram vários fatores técnicos que pesaram com isso, a MP 1303 foi um desses motivos, teve uma corrida para os isentos, e depois ela acabou caducando, né, e não foi aprovada, teve volume de emissão muito forte do Tesouro, né, de papéis IPCA+, o gringo investe muito em pré e não em IPCA+. Então tiveram questões técnicas que fizeram com que o IPCA+ esse ano andasse menos do que o pré-fixado. Mas a gente acredita, acho que assim como o Patá comentou, que é importante uma exposição relevante em inflação, títulos IPCA+ nos portfólios. Você comentou a questão da regulação, da legislação. Queria até abrir parênteses aqui para comentar essa antecipação que muitas empresas estão fazendo em relação a dividendos, né? Antecipando dividendos. Como é que vocês estão vendo esse movimento? Muda alguma coisa em termos de alocação? Quer começar, talvez? Não muda. Respondendo brevemente, isso para o investidor como um todo, a antecipação de dividendos não deve ser um fator que mude a sua alocação estratégica ou tática. Eventualmente, algum investidor individual pode ter que fazer alguma mudança por conta de planejamento para o ano que vem, mas isso é muito caso a caso, né? Não, assim, as tendências de mercado não são influenciadas por esse evento de curto prazo, que é esse eventual pagamento de dividendos nesse final de ano. É legal essa visão porque muitos investidores se direcionam em função de dividendos, né? Ainda tem essa cultura, então é bem legal. Eu sou um pouco... eu tenho a cabeça aberta para isso, mas de fato, a gente também construindo portfólios, no geral a gente pensa nesse portfólio com retornos esperados de 10 anos. E eu sempre brinco com aquele mais leigo, que é o seguinte, você abrir mão de retorno futuro e capturar tudo via dividendos agora, quer dizer que você está abrindo um pouco mão do retorno futuro. E tá tudo bem. Mas não é a forma como a gente geralmente constrói os portfólios, tá?
Para alguns clientes específicos, acho que o que vai valer a partir disso é como também o Patá mais ou menos comentou. Acho que sentar com o seu consultor, com o seu banker, fazer um planejamento, com o seu advogado, fazer um planejamento patrimonial e que se você tem uma parcela muito relevante, né, de dividendos oriundos, né, de ações e de outros componentes, né, até porque, dependendo do seu patrimônio, você vai entrar naquela questão de receber dividendos de outras fontes que vão ser tributados, né? Então, vai ser muito importante esse desenho de um novo planejamento patrimonial. Mas para portfólios, de uma forma geral, salvo se, Wellington, lá no futuro, a gente começar a perceber que o retorno esperado da classe de ativo vis-à-vis a volatilidade tem uma mudança de regime e aí os modelos vão incorporar isso em algum momento. Mas, de curto prazo, de fato, não tem muito como isso refletir na construção dos portfólios. Boa. Patá, queria também ouvir suas impressões sobre setores na Bolsa, principalmente tomando como base o pouquinho acima ali do neutro, né, que você destacou para a renda variável, e também a diversificação internacional. Você falou sobre IA, né, de olho aí nas empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Há algum outro setor fora que mereça atenção? Sim. Deixa eu começar pelo internacional. A gente tem três grandes preferências. A primeira é tecnologia, de fato, porque realmente não é só para 2026. Daqui até 2030, a gente vê um crescimento tão forte de investimentos e ainda uma tendência de crescimento de lucros, que esse tema, tecnologia / inteligência artificial, deve continuar conosco talvez pelos próximos 5 anos. É óbvio que vão ter correções, né, exageros no meio do caminho. O S&P sempre corrige 10% pelo menos, todo ano tem alguma correção muito próxima de 10%. Né? Quando passa de 20%, aí o mercado se assusta porque pode ter uma recessão, não é o que a gente espera, né, por curto prazo. Porém, esse é o principal tema. Né? E aí tem o outro tema é meio derivado da inteligência artificial, que é investir em energia, empresas geradoras de energia, porque os bancos de dados consomem muita energia e cada vez vai ter uma demanda maior, né, por banco de dados e por energia. Então, esse é um tema que globalmente, para as empresas envolvidas em qualquer tipo de energia, né, não só energia limpa, né, qualquer tipo de energia, tende a trazer bons resultados. E o terceiro tema que a gente mais gosta é longevidade. Esse é um tema mais difícil, porque a gente está falando de empresas de muitos setores diferentes que dependem de inovações no setor de biotecnologia, medicina, medicamentos. Muitas vezes, assim, você precisa ter um portfólio muito diversificado, porque é muito difícil antecipar qual empresa vai vir com alguma inovação. Mas como é um tema longevidade, o tema é longevidade, isso é uma coisa que a gente tem certeza, né? Que as pessoas vão viver cada vez mais e vão depender cada vez mais de alguns produtos que algumas empresas vendem, né? Então é um tema interessante para ter com visão de mais médio prazo no portfólio internacional. E aí, voltando para a sua primeira pergunta, a gente não faz a alocação setorial aqui internamente, porque a gente pensa mais em estratégia, mas tem um tema que acho que vale a pena comentar, que a gente está muito otimista para commodities no ano que vem. Assim, principalmente commodities ligadas à energia, metálicas e daí ouro, né? A gente já tem, mas a parte do ouro, que é uma metal precioso, metálicas tipo ferro e não preciosos em geral, porque a gente vê o crescimento retomando e tem nos mercados emergentes também, não só nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente não acha que o petróleo vai cair muito mais do que ele já caiu recentemente. Ele tende a ter uma retomada de preços ao longo do ano que vem. Então, é um setor, empresas ligadas a commodities, é um setor que a gente gosta internacionalmente. E como são essas empresas, elas operam globalmente, né? Os investidores globais, eles não olham muito aonde a empresa está, elas olham mais o setor do que a região. Então, as nossas empresas de commodities aqui acabam respondendo a essa tendência de valorização que está acontecendo no mundo, que é o que está acontecendo, inclusive,
essa semana agora, né, você tem uma valorização muito grande das mineradoras, por exemplo. A gente tem essa visão otimista para o ano que vem. Né? No mais, acho que o Rodrigo já falou muito bem, as empresas mais sensíveis à queda de taxa de juros tendem a se beneficiar bastante no ano que vem. Muito bom. O Patá falou do ouro, eu lembrei de investimentos alternativos, Gabi. Como é que vocês estão vendo isso? A gente, agora nessa reta final do ano, viu uma oscilação muito grande de Bitcoin que chama a atenção também de muitos investidores. Cabe alguma coisa aí na alocação da XP? Legal. Eu acho que, primeiro, né, investimentos alternativos a gente enxerga como bastante relevantes de forma estrutural. Porque o investimento alternativo, como talvez o próprio nome diz, né, ele é uma alternativa descorrelacionada às classes tradicionais. Então, a descorrelação que ele traz é muito importante, ainda mais num cenário de maiores incertezas. Qual é o tipo de investimento alternativo classicamente mais conhecido? Fundos de private equity, venture capital, são os investimentos ilíquidos. Esse orçamento de risco em alternativos, ou seja, o pedaço da sua alocação em alternativos, poderia ser ocupada por um pedaço desse investimento. E pode ser ocupada por investimentos mais temáticos, líquidos, como você comentou. Como ouro, como cripto e outros temáticos que a gente possa nomear aqui. Especificamente, nesse caso, a gente, de fato, entende que existe uma possibilidade, concorda até com o Patá, por exemplo, no ouro, uma perspectiva por vários vetores que a gente vê conjunturais e estruturais de valorização do ouro, que seriam queda de juros, isso historicamente tendeu a favorecer, mundo na margem um pouco mais inflacionário, geopolítica conturbada, busca de alternativas à reserva de valor, né, em questionamento ao dólar. Então, vários seriam os motivos. O Bitcoin, talvez ele navega em algumas dessas alternativas. Qual que é o problema que nós lá no time de alocação da XP a gente vê estruturalmente para todo mundo pensar em ter Bitcoin? Primeiro que eu acho que é para alguns níveis de risco específicos, então geralmente o conservador não vai ter uma exposição a isso, e níveis de risco, né, perfis de risco mais arrojados, a gente poderia ter uma exposição. Só que até hoje, em 12 anos de história, 13 anos de história do Bitcoin, ele ainda não se estabeleceu num regime estacionário, parece difícil, mas de correlação com as outras classes de ativos. Então a gente não consegue de forma estruturante dizer se ele é muito mais uma reserva de valor, talvez mais parecida com ouro, ou se ele é um ativo de risco correlacionado com o beta, lembra que eu comentei do beta? Sim. Maior do que 1 em relação à Nasdaq. Ou seja, a Nasdaq anda, a bolsa de tecnologia, ele anda mais. A Nasdaq cai, ele cai mais. Ele às vezes se comporta como esse último, às vezes ele se comporta como o primeiro. Então, dito isso, caso a caso, para alguns clientes, a gente sugere que, conversando com o seu banqueiro, com o seu assessor, com o seu consultor, você entenda se faz sentido no seu portfólio, porque saiba que você vai estar investindo num ativo que tem 3 a 4 vezes a volatilidade, por exemplo, do S&P. Você está preparado para uma alta de 30%, 40%, 50%? Essa geralmente o pessoal está. Mas para uma queda de mesma magnitude, de um ativo que a gente tem dificuldade de saber qual é o valor justo, porque ele é muito guiado por fluxo, oferta e demanda. Então, a cautela aqui, ela precisa acontecer. Nós não somos alergênicos a Bitcoin, a cripto, a gente só acha que é uma conversa muito individualizada, muito específica, e que existem vetores que podem catalisar, né, o Bitcoin para preços acima do que a gente vê hoje, até porque houve uma realização bem importante. Mas também não é o fato da gente dizer que cabe para todo mundo, em todos os portfólios, e aí com muito cuidado no tamanho da posição, dependendo do nível de risco do seu portfólio. O teste do travesseiro é fundamental, né? Olha, ele é o que mais funciona. Tá certo. Patá, já aproveitando para agradecer a sua participação aqui, tenho certeza que colaborou muito aqui para o nosso debate. Mensagem para o investidor, né? Principalmente com foco aí onde investir em 2026. Mensagem para o investidor e suas considerações finais. Principal mensagem para o investidor 2026 ainda é ter uma diversificação, porém este ano pense em diversificação internacional. É um ano eleitoral, vai ter muita volatilidade aqui dentro.
Vai ter momentos em que o mercado vai ficar eufórico, vai ter momentos que o mercado vai ficar depressivo. E a gente tem um ativo onde não tem eleição, tem perspectiva de crescimento de lucros, tem uma revolução tecnológica acontecendo logo ali, né? Hoje os instrumentos, as ferramentas de investimento para qualquer investidor que queira comprar fundos internacionais são muito fáceis, né? Então, pense na diversificação não só nos ativos brasileiros, pense em aumentar um pouco a sua alocação em ativos internacionais para sair desse cenário binomial, né? Como o Rodrigo comentou aqui, onde vai euforia e pânico. Então, acho que para 2026 isso vai ser muito saudável, né, para as carteiras dos investidores. Acho que esse é o meu principal recado. Muito legal. Sgabi, considerações finais. Boa. Vamos lá, acho que são alguns dos recados, a maior parte deles estruturais, né? Primeiro também agradecer aí a conversa com o Patá, com você, Wellington, que é o seguinte, investir é sobre conviver com incertezas. O que é risco a gente consegue medir e consegue atribuir probabilidade e consegue construir um portfólio. Incerteza é aquilo que você não sabe. E o mundo me parece que ele tem sido um vetor de mais incertezas. Só que não assumir riscos também é um risco, porque pode ser que você não chegue com o seu patrimônio aonde você precisa. Então, dizendo isso, eu acho que você precisa ter uma mentalidade do que eu chamo de jogo infinito, usando a teoria dos jogos aqui. Como investir é um jogo infinito, o que você não pode é morrer no meio do caminho. E o que é morrer? É ter perda permanente de capital. Então, nesses extremos que o Patá comentou, de euforia e pânico, e euforia pode vir muitas vezes que vai parecer que a bolsa vai subir para sempre, que o título pré vai valorizar para sempre, você tem que tomar cuidado. Mas no pânico também, de achar que você só tem que ter CDI no portfólio. Então, entre euforia e pânico, o que você tem que fazer é evitar a perda permanente de capital. Porque a perda permanente de capital é aquela perda que provavelmente você não vai conseguir recuperar, tendo um excesso de concentração em algum ativo, geralmente até um ativo de crédito, né? Tendo exposições muito relevantes que não passem no teste do travesseiro em renda variável. Então, ao longo do caminho, é importante, nesse jogo infinito, que você tenha adaptação para um mundo em constante transformação, com o IA, com Donald Trump, com todos esses choques, com um Fed que pode ser um pouco mais heterodoxo no ano que vem, com eleição no Brasil. Então, ter essa adaptabilidade. Dito tudo isso, acho que é um ano que ainda vai ter uma predominância da renda fixa. O que muda é o mix. Mas é muito importante que você esteja posicionado em bolsa, em fundos listados, né, principalmente imobiliários, em multimercados, para que teu portfólio consiga ser resiliente e ultrapassar, independente do que a gente tenha de cenário ao longo do ano, consiga ultrapassar, não com maior retorno, mas com melhor retorno ajustado ao risco. Muito bom. Brigadão, Sgabi, também pela participação. Agradeço novamente o Patá. Olha, o jogo aqui do Onde Investir só está começando, tem muito conteúdo bom para você, para sua tomada de decisão no ano que vem. Então continue com a gente. Vamos fazer um intervalo rápido, mas a gente já volta. Até mais. É inevitável. Uma hora ele vem. E toda vez que vem, vem diferente. Sempre muda. E muda também o que está em volta. Aproxima pessoas, ideias, abre caminhos, conecta empresas, conecta você com o que está por vir. Olha quem está aqui. O novo Eletrobras agora é Axia Energia. O novo vem com energia. Você acabou de ter dicas importantes sobre como investir o seu patrimônio em 2026. E agora vamos aprofundar um pouco mais no papel da inflação, do ambiente macroeconômico e fiscal, com o jornalista do Infomoney, Roberto Lira, e seus convidados. O nosso painel vai falar sobre macroeconomia. Estamos aí na expectativa de início de cortes de juros pelo Banco Central e a gente também vai falar um pouco sobre como a política fiscal pode mexer aí no trabalho do BC, ainda mais num ano eleitoral, lógico. E para debater esses temas, estamos com dois convidados muito especiais aqui no Onde Investir 2026, que são o Caio Megali, economista-chefe da XP. Tudo bem, Caio? Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês fazendo esse debate.
Obrigado por ter aceito. E Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Olá, é um prazer enorme estar aqui, tudo bem? Tá certo. Bom, para abrir os trabalhos, eu acho que a gente pode começar a fazer uma comparação daquela virada de 2024 para 2025 com o período da agora inicial de 2026. Caio, aquele momento foi bastante estressante, né? Os preços dos ativos deram uma mexida maluca. É isso, que diferença, né? Novembro, dezembro do ano passado, a gente estava num momento de bastante estresse nos mercados, taxa de câmbio aqui chegou a 6,30, taxas de juros longas, perto de 18% em termos nominais, muita pressão sobre o Banco Central, e isso também sobre o Ministério da Fazenda, que precisava anunciar um pacote de medidas, né, de contenção de gastos, etc. E além desse fator doméstico, tinha o fator internacional. Era um momento em que o presidente Trump tinha acabado de ser eleito, o dólar estava se valorizando fortemente contra as principais moedas do mundo. Então não foi só o real que desvalorizou, não, foi praticamente todas as moedas, inclusive euro e ien, todo mundo desvalorizou naquele momento. Então foi uma combinação de incertezas domésticas e incertezas externas que fizeram com que o mercado se mexesse daquela forma. Agora, eu sei que a pergunta que você quer fazer essas incertezas foram embora, é por isso que o mercado está tão tranquilo? Não, elas não foram embora, né? Em boa parte, elas continuam por aqui, então é um risco para os mercados em algum momento ao longo do tempo. Então, Rafaela, que paralelos e que diferenças você pode traçar sobre esses dois momentos e o que a gente pode pensar para um início aí de ano? Eu acho que uma das grandes incertezas que a gente teve no final do ano passado, que foi com relação ao risco inflacionário, a gente tem uma visibilidade hoje, pelo menos no curto prazo, um pouco melhor. Quando o câmbio fechou o ano, né, em 6,20, chegou a bater 6,30 em dezembro, a gente tinha uma preocupação muito grande de todo esse repasse para a inflação. Parte disso voltou, né, o câmbio voltou aí para 5,40 e a outra parte o Banco Central fez o trabalho duro, de fazer uma restrição monetária bem significativa. Então a trajetória da inflação, ela reverteu, a gente termina o ano com uma inflação, muito provavelmente dentro, da meta e pelo menos uma previsão com essa dinâmica atual de uma inflação também controlada para 2026. Mas eu concordo com o Caio, eu acho que as incertezas ainda existem, a gente tem um pouco mais de visibilidade pela dinâmica inflacionária e pelo patamar de câmbio para o curto prazo, mas em ano de eleição, com muita coisa aí para acontecer, a gente pode ter mais volatilidade e voltar a ter sustos, inflacionários para a segunda metade de 26 e eventualmente até para 27. Entrando em projeções, esperamos agora que comece uma flexibilização da taxa de juros no Brasil. Rafaela, o que você espera do Banco Central? Quando deve começar a cortar os juros e quanto vai ser esse corte? 15% de taxa, da taxa Selic é um patamar bem elevado e uma política monetária bastante restritiva. Com a inflação indo para 4, tem espaço para cortes. Então, acho que existe um consenso no mercado de que algum espaço para corte existe. Na nossa projeção, a gente prevê o início de cortes em janeiro, acelerando ao longo do ano, mas por hora o orçamento para o corte em 2026 ele está ali em 300 pontos base, então a gente terminaria o ano com uma Selic de 12%. Mas como eu falei, muita incerteza para a segunda metade do ano, mas acho que esse início de 26, alguns cortes ali, o Banco Central vai ter uma certa tranquilidade para fazer. Caio, em algumas das publicações da XP, eu tenho visto muito aquela coisa, não vamos queimar largada, não vamos queimar largada. Vocês estão prevendo que o corte de juros provavelmente começará em março? É isso, março é o nosso cenário base. A história de queimar a largada é muito para esse ano, Uhum. porque o que acontece, né? De fato, como a Rafaela estava escrevendo, o ambiente inflacionário mudou do ano passado para cá, né? A gente estava vendo uma inflação que estava crescendo, chegando, quando a gente pega aqui os números mensais e anualiza, para ver enquanto a inflação está rodando mesmo ali, chegou perto de 6%, né? O dobro da meta. O câmbio tinha desvalorizado, etc., um ambiente difícil. Aí o Banco Central, que tinha começado a cortar juros junto com os outros bancos centrais lá atrás, teve que reverter, né, a trajetória e voltou e subiu até 15, que de fato é uma taxa bastante elevada.
E esse movimento deu certo. Está reancorando as expectativas, trouxe a taxa de câmbio de volta, entre outros fatores, mas foi um fator importante para trazer a taxa de câmbio de volta agora aqui para 5,30, 5,40. A inflação de alimentos, que no início do ano parecia ser muito pressionada, tanto pela taxa de câmbio quanto pelos fatores pontuais, específicos, né, de produção agrícola e pecuária. Esses riscos não se materializaram, o câmbio voltou, então ajudou a trazer preços de alimentos para baixo. A gente teve uma produção de alimentos muito forte. O ciclo do boi, que se preocupava, né, pode se pressionar a carne no segundo semestre, não aconteceu. Então a inflação foi quase zero, a inflação de alimentos, e ajudou a trazer a inflação como um todo para baixo, né? Queimar a largada seria o Banco Central agora olhar para isso e falar assim: resolvemos o problema, podemos já cortar os juros, já podemos sinalizar que não precisamos de juros tão apertados. Agora, boa parte desse movimento pode ser temporário, né? Alimentos, por exemplo, é muito volátil. Do mesmo jeito que foi muito mais baixo do que se esperava esse ano, pode ser mais alto o ano que vem. Tem estímulos fiscais, né? A gente vai falar de fiscal provavelmente daqui a pouquinho, mas tem estímulos fiscais para o ano que vem. E o mais importante, como é que a gente pensa em timing no Banco Central, é olhar para a atividade econômica e emprego, né? E aí eu gosto de fazer um paralelo com o Fed nos Estados Unidos, né? A inflação no Brasil e nos Estados Unidos estão parecidas, um pouquinho acima da meta. Só que quando ele olha para o emprego nos Estados Unidos está se deteriorando e pode se deteriorar rápido. Aqui o nosso emprego está super forte. Então lá eles falam o seguinte: a inflação está ok, mas pelo emprego eu preventivamente vou cortar. Aqui eu acho o contrário. Como o emprego está bem aquecido, vale mais a pena esperar, garantir que a inflação vai ser mais baixa, e aí, se precisar cortar mais, corta lá na frente. Não tem problema. Um emprego forte dá tempo ao Banco Central. Por isso que eu acho que não corta agora em dezembro, acho que corta no primeiro trimestre. A gente está com março, mas assim, entre janeiro e abril, que seriam as alternativas ao meu cenário base, estou com a Rafaela. Acho que janeiro é mais provável. Rafaela, tinha um outro fator na virada do ano, que era a saída do Roberto Campos Neto e um temor de que o BC pudesse fazer uma inflexão muito rápida na política monetária. Pelo menos essa parte se resolveu, né? Esse é um ótimo ponto, né? E a gente não tem falado muito sobre isso. A gente teve essa discussão grande, né? Desde da virada de governo e as novas indicações ao Copom, existia antes uma pressão muito grande na antiga diretoria do Banco Central por queda de juros, né? Muitas vezes o Roberto Campos foi criticado, mesmo quando ele estava cortando os juros, naquele ciclo de cortes que a gente teve ali em 23 até 24, e tinha uma crítica muito grande ao patamar de juros, e se esperava ou pelo menos tinha um risco, né, de uma potencial influência do governo no Banco Central, que seria muito negativa. Eu, inclusive, acho que esse foi um dos fatores que a gente teve uma desancoragem ainda maior das expectativas de inflação. Houve uma certa perda de credibilidade da política monetária do Banco Central por conta desse potencial risco, e não só, né, o câmbio e o processo inflacionário mais alto na virada do ano passado prejudicou as expectativas de inflação, mas acho que essa questão sobre a credibilidade também. E a gente não viu isso se concretizar. Acho que é uma notícia muito boa. A nova diretoria do Banco Central, ela segue a cartilha, segue os fundamentos. Eu diria que até com uma certa ênfase maior, a gente vê hoje o Banco Central até um pouco mais duro do que poderia. A gente já esperava um corte diferente do Caio, eu esperava um corte já em dezembro, e o Banco Central foi um pouco mais duro nessa comunicação, acabou adiando um pouco dessa expectativa de cortes para o começo do ano. De certa maneira, tem ali um respaldo em fundamentos. Eu concordo, o mercado de trabalho traz alguma dúvida, mas o que a gente vê de postura do Banco Central é um Banco Central mais duro. Então essa influência política não ocorreu. Acho que isso é um ponto positivo. A gente começa a ver a convergência agora das expectativas, até mesmo das longas, e esse é um ponto positivo aí, sem dúvida. Mal comparando, a interferência está muito mais nos Estados Unidos no momento, né? É isso, Aliás, esse é um tema absolutamente fundamental. Se você me perguntar assim, qual é a principal notícia, a principal manchete que eu estou esperando para ver para a economia nesse final de ano, começo do ano que vem, é quem o Trump vai nomear como próximo presidente do Fed. Para mim, essa é a notícia mais importante para mercados,
provavelmente para o ano que vem inteiro. Se ele anunciar um candidato não muito alinhado com o que a gente entende ser, ou estudou sobre política monetária ao longo do tempo, e a prática dos bancos centrais tem se mostrado correta ao longo do tempo, acho que a gente pode ter um problema. O Fed foi historicamente visto como um guardião das boas práticas e uma boia de estabilidade aos mercados. Foi assim na crise de 94, foi assim na crise de 2002, foi assim na crise de 2008. Sempre que tem um problema, o Fed é o que traz tranquilidade, né, e serenidade, e não uma política mais temperada por fatores políticos, né? Se a gente for para esse caminho, não acredito não, tá? Mas enfim, a cabeça do presidente Trump é às vezes imprevisível, então vamos ver o que ele vai decidir. Tá certo. Bom, agora a gente vai entrar num tema bem árido, né? O fiscal, ele sempre é um problema. A gente estava vendo que ainda na gestação do tal do arcabouço fiscal, já havia crítica que, olha, a ênfase está demais, está demasiada na arrecadação. A arrecadação depende, às vezes, como a gente viu o Congresso barrar algumas iniciativas, depende muito de outros fatores que não são só a vontade do governo. E ainda tem o problema que o arcabouço, a meta dele, ele vem sendo cumprido, mas com várias exceções. Peguei uma conta da instituição fiscal independente dizendo que de 24 para 26 tem uma soma de uns 157 bilhões de reais em exceções. Então eu pergunto, a credibilidade do arcabouço permite que a gente possa visualizar uma saída para essa questão? Hoje não, a gente realmente tem esse lado, acho que até comparando com a pergunta anterior, enquanto o Banco Central reforçou a sua credibilidade, eu acho que a política fiscal ela perdeu bastante credibilidade nesse sentido. O novo arcabouço falhou. O governo teve muito foco na receita, e esse foi um ponto positivo. A gente discutia sobre ajuste fiscal para o governo, para o novo governo, e a gente sabia que o ajuste fiscal precisava ser feito tanto pelo lado da receita quanto da despesa. Então, um aumento de arrecadação era necessário para a gente fazer superávit. O governo focou bastante no aumento da arrecadação, teve resultados. Então, acho que esse é um ponto positivo da política fiscal, de recompor as receitas, apesar de doer no nosso bolso. Era importante uma recomposição de receita. Você não chega num superávit só cortando gasto. No entanto, o governo aumentou a receita, mas não conseguiu reduzir a despesa. Pelo contrário, né, as despesas cresceram, em média, nesses 4 anos de governo, algo como 5% acima da inflação, sendo que o limite teórico do arcabouço era 2,5%. Então, o governo cresceu bem mais do que o seu próprio limite, como você colocou, colocando despesas fora dessa conta. Isso traz uma mancha, né, na credibilidade muito grande, porque a meta praticamente inexiste, né? A meta ela é dada para o próximo ano, por exemplo, um superávit de 0,25, mas o governo pode apresentar o número que ele quiser, ele tira alguns gastos da meta e ele vai falar que ele deu a meta. Então, esse é um ponto que ficou muito prejudicial com esse arcabouço, ele foi muito frouxo nesse sentido. Mas vai além, eu acho que o problema nosso fiscal, ele passa por um controle efetivo de gastos. A gente teve a experiência do teto, que foi muito boa em controlar gastos, mas trouxe um estresse muito grande com os furos. E aí a gente teve um novo arcabouço que não controlou nada. Então acho que a gente precisa encontrar um meio do caminho, né? Como controlar o crescimento de gastos no Brasil hoje. Caio, falando de arcabouço, a gente pode acreditar que num ano eleitoral alguma solução pode ser dada durante um debate, porque não me parece ser um tema que seja muito eleitoreiro. Depende das circunstâncias, né? Tem momentos que a crise fiscal é tão aguda que falar em ajuste fiscal pode ser até popular. A gente viu isso na Argentina, né? Mas nós estamos longe desse patamar, não estamos lá ainda, né? Acho que, assim, o que foi feito até agora foi uma importante recomposição de receitas, né, como a Rafaela colocou, em parte meritória, outra nem tanto, mas o fato é que a arrecadação tributária com proporção do PIB, para um país que tem as despesas
rígidas e elevadas como a nossa, tinha se deteriorado há um tempo atrás, né, e precisava ser recomposta, né? Essa recomposição aconteceu, mas de fato a gente não conseguiu diminuir o buraco das contas públicas porque as despesas também aumentaram. Nesse aumento de arrecadação foi focado em aumentar o espaço para novas despesas. Essa é uma política legítima e colocada pelo governo desde o início, né? Quando o presidente Lula falava em colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto, ele estava dizendo claramente o seguinte: eu vou aumentar o imposto de algumas partes da economia e usar esse dinheiro para transferência de recursos para os pobres. É exatamente o que ele tem feito. Qual é o risco dessa política? É que, em geral, as despesas são recorrentes e rígidas e as receitas são mais voláteis. Então, você, a cada dia, você acorda devendo o almoço e o jantar. Tem que sair correndo atrás para pagar a conta, né? É uma forma meio estressante de se viver, né? E a sociedade sabe que essa coisa de arrumar dinheiro para pagar a conta significa aumentar impostos, diminuir benefícios tributários, etc. De novo, muitos deles com legitimidade, mas é difícil para quem está do lado do setor privado se planejar, sendo que você não sabe exatamente qual vai ser a estrutura de impostos que você vai enfrentar ao longo do tempo, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Para 26, as medidas que foram tomadas até agora de arrecadação, tem ali antecipação de royalties do petróleo, né, de concessão de petróleo, tem algumas medidas do lado da despesa também, colocou o pé de meia dentro do mínimo da educação, o que é bom, porque assim, você não precisar fazer todo o mínimo de educação e mais o pé de meia, né, o pé de meia já está lá dentro do mínimo, abre algum espacinho. Com as medidas que foram feitas, 26 passa, né? 27 já nem tanto, 28 certamente não, porque as despesas obrigatórias elas crescem num ritmo muito forte. Aliás, a ministra Simone Tebet mesmo tem falado sobre isso. É muito importante que sejam feitas reformas ou ajustes na dinâmica das despesas na virada ali de 26 para 27. Ela já coloca na virada de 26 para 27, porque, como você bem falou, ano eleitoral não é ano que isso vai acontecer. Agora, a sua pergunta não foi bem essa. A sua pergunta foi: vai haver o debate sobre o que vai acontecer em 27 ao longo de 26? Também provavelmente não, né? O que a gente deve ver sinalizações do tipo: ajuste nas contas públicas são importantes, nós vamos equilibrar os orçamentos, as demandas, etc. Mas, concretamente, como a política econômica e a política fiscal vai se equilibrar no quadriênio 27 a 30, a gente só vai saber mesmo provavelmente lá para o final do ano que vem. Rafaela, parece que a gente está com um encontro marcado com a relação dívida-PIB de 100% para mais. Como falar de ajuste fiscal? Onde dá para cortar que possa doer menos, já que você falou das dores agora há pouco? Eu concordo. Eu acho que a gente fez uma política muito focada em transferências de renda, em aumento de gastos. Eu acho que um dos pontos importantes, e talvez no debate eleitoral a gente possa ver algum indício, é discutir um pouco do qualitativo. A gente hoje tem inúmeros programas sociais que foram se somando com muito pouca revisão da qualidade desses programas. E isso abre um espaço muito grande para que você não exatamente corte gastos, mas que você consolide esses programas e faça um gasto mais eficiente. Você pelo menos controla esse crescimento, né? Que como alguns programas estão desenhados hoje, acho que um grande exemplo é o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Ele tem um desenho hoje que ele inclusive atrapalha a própria reforma da Previdência, né? Ele garante ali um salário mínimo para a aposentadoria de quem nunca contribuiu. No longo prazo, isso traz um incentivo negativo para a própria contribuição. E é importante que isso seja considerado quando você desenha programas sociais no Brasil, porque eles vão tomando um tamanho desproporcional à nossa capacidade, inclusive de gerar renda e de gerar arrecadação. Então, existe um espaço hoje para que sejam revistos e consolidados alguns desses programas. Isso vai fazer com que esses programas, pelo menos, tenham um crescimento mais compatível com o crescimento da arrecadação, com o crescimento da economia, e a gente possa almejar
sustentar o superávit fiscal num futuro mais próximo. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. O segundo ponto é a política de salário mínimo do governo Lula. Esse sim, eu acho que vai estar longe do debate eleitoral, é bastante impopular, mas o governo reintroduziu uma valorização real do salário mínimo que impacta nas contas públicas, principalmente via Previdência, e não existe a menor capacidade hoje das contas públicas se sustentarem com essa política, infelizmente, né. Então é preciso ter uma distinção entre uma boa política de salário mínimo no Brasil, sem que isso afete a Previdência, que já é bastante generosa. A gente tem um gasto de Previdência sobre o PIB hoje que é muito maior do que países emergentes, que é compatível com países desenvolvidos, e a gente não tem condições de sustentar esse tipo de gasto e de crescimento de gasto. Então acho que esse é um debate importante que a gente precisa ter para o ciclo de 2027 a 30. Qual o tamanho do ajuste em termos de superávit primário poderia ser necessário para a gente começar a reverter esse quadro? Eu sou mais otimista, as contas variam muito, mas eu acho que hoje, se a gente tiver um superávit próximo de 1 a 1,5, a gente já teria uma redução de custo de dívida muito significativa no Brasil. A gente tem uma estimativa de de um déficit para o próximo ano de 1%, quando a gente tira ali, ou soma, né, de volta, tudo que está fora desse gasto. Então a gente precisa pelo menos de uns 2 pontos percentuais, ou pelo menos mostrar o caminho para isso. Acho que o teto de gastos foi um bom exemplo, ele não fez um ajuste imediato, mas se você mostra o caminho desse ajuste em 4, 5 anos, eu acho que já traz de volta a credibilidade e faz com que a taxa neutra de juros caia e o custo da dívida reduza. Mas eu acho que a gente precisa pelo menos chegar num ponto percentual de superávit de maneira mais estrutural. Megali, falando dessa revisão de programas, tinha um grupo ali dentro do Ministério da Simone Tebet, comandado pelo Firpo, né? E assim, estudou e as pessoas foram saindo, porque na verdade eles estavam falando para uma audiência que não queria escutar. Será que é possível aproveitar parte desse trabalho para encontrar nesses programas assim os excessos onde possa ter uma reforma desses programas? De fato, assim, e não foi novidade, né? Esse núcleo de avaliação de programas não foi criado neste governo, ele já vinha em outros governos, em partes diferentes do Ministério ou da Economia e do Planejamento, às vezes com equipes diferentes, mas já tem ali uma massa crítica importante para se rever programas e benefícios. Alguns foram revistos ao longo do tempo, né? Mas outros foram acrescentados. Então, assim, de forma geral, acho que muito pouco foi feito. De novo, né, algumas coisas foram feitas de forma importante, algumas coisas que não faziam sentido saíram, mas apareceram novas, né? E a gente ainda está muito longe. Eu concordo com esses números. A gente precisa de uns 2% de virada no déficit para o superávit, para começar a equilibrar a dívida, aí traz os juros para baixo, a gente pode entrar numa trajetória mais positiva também. Com relação a os programas específicos, também tem o detalhe que assim, sempre tem grupos muito fortes defendendo aquele programa, né? E não tem um grupo organizado forte defendendo acabar com um programa específico. Então é difícil, não é uma tarefa fácil. Também não é uma tarefa fácil, e a gente já viu isso, está até na Constituição, que a gente deveria reduzir pela metade os nossos benefícios tributários. Mas como fazer isso? Cortar todo mundo pela metade? Não é tão fácil assim. Tem programas que fazem sentido, tem que permanecer integrais ali. E tem programas que não fazem sentido, não tem que ficar metade, tem que ficar nada, né? E esse debate é um debate que requer bastante coragem e capital político. Acredito que o próximo governo, quem quer que seja, né, respaldado pelas urnas, vai ter força para fazer isso, né? Se vai fazer ou não, essa é uma outra história, mas eu acho que a gente tem uma boa oportunidade para que quem ganhe a eleição no ano que vem, respaldado ali pelas urnas, tome decisões importantes para dar uma equilibrada. De novo, o curto prazo está equilibrado. A gente falou isso, assim, as contas no ano que vem vão fechar, né? Com déficit, com dívida subindo, etc. Mas quando a gente rola isso para 5, 6, 7 anos à frente, esse negócio em algum momento vai dar problema. Bom,
eleição é ano, digamos, bom, entre aspas, para gastar, né? Essa é a verdade, né? A gente vai entrar agora num ano em que vai valer a regra do imposto de renda nova, né? E tudo isso tem um problema sério, que primeiro é nas contas públicas e depois é que você traz recursos para dentro da economia que vão virar consumo. A gente tem aí algum risco inflacionário, Rafaela, para o ano que vem? A gente tem sim, de fato, a gente tem visto até agora toda essa transferência de renda, esse aumento de gastos, trazer um certo benefício para a economia, o que é natural. Nesse primeiro momento, quando o governo gasta mais, a economia responde com mais consumo. A gente veio de uma recessão, muito significativa, de 2014, 15, depois com a pandemia, onde ainda existia uma certa capacidade ociosa, então o governo acabou se valendo de algum benefício de aumento de gastos. Mas sem dúvida a gente chegou no limite, né, o mercado de trabalho ele está, num patamar mais aquecido, então você colocar, mais transferências de renda, para as famílias nesse momento é colocar mais lenha na fogueira, do consumo. Então existe sim esse risco. Hã, É difícil mensurar, né, eu acho que com uma taxa de juros a 15%, a gente esperaria que a inflação já tivesse a 3 há bastante tempo, e parte disso se perde com o gasto fiscal. Acho que ano que vem vai ser um ano, semelhante. A gente poderia ter uma inflação muito mais próxima, da meta e vai ter uma inflação ali de 4, com risco de voltar ali para 4,5, 5, porque o governo, insiste em aumentar o gasto e aumentar esse gasto principalmente que alimenta o consumo. Então no curto prazo traz algum benefício para a economia, esse benefício ele começa a se perder agora e se transformar em mais inflação, né, então a gente está bem nesse limite. A política monetária tem contribuído para que essa inflação não dispare, mas, a gente vê sim um risco de ter ainda taxa de juros muito elevada por um tempo ainda mais prolongado. Cara, como você vê esse espectro chegando de um retorno de uma inflação nada também muito grande, mas é dinheiro entrando, né? É, se a gente pensar, a inflação, a gente já falou isso no início do nosso papo aqui, a inflação caiu bem, né, ao longo desse ano. Quais foram os fatores que trouxeram a inflação para baixo? Eu acho que diversos fatores aí. Câmbio que se valorizou bem, a produção agrícola e pecuária muito forte, alimentos estão caindo, preços de alimentos estão caindo em todo lugar, diversos tipos de alimento, e nós tivemos, né, um momento de contração monetária e fiscal. A política fiscal, em termos de combustível ali para aquecer a demanda, ela foi contracionista. Teve o que eu tenho chamado de um interregno contracionista, que durou ali de junho do ano passado a junho desse ano, né. Muitas despesas foram ou postergadas, antecipadas, seguradas ali, então naquele período a política fiscal colocou menos gasolina na fogueira, né, e a política monetária foi a 15. Então a gente teve as duas políticas bem contracionistas, a taxa de câmbio se valorizando, uma superprodução agrícola, preços de energia caindo lá fora, que a Petrobras pôde cair a gasolina, então tudo jogou a favor, né, e a inflação vai terminar aí em 4 e pouco, né, dentro da margem de tolerância, mas ainda longe da meta, né, a meta é 3, né, quando ela fica dentro da banda, é uma banda de tolerância, então é um erro tolerável, né, mas não é um acerto, a meta é 3. Então tudo conspirou a favor, a gente teve uma inflação de 4 e pouco. Como é que a gente vai estar daqui a um ano? O câmbio não sei se vai ter força para valorizar muito mais, então acho que esse fator aqui se perde, né, não sei se vai desvalorizar. Tem uma grande dúvida ali, né, acho que é um risco. O cenário mais provável, acho que assim, nos próximos 6, 7 meses o câmbio vai ficar por aí. Então isso não vai nem trazer a inflação mais para baixo, mas também não joga a inflação para cima, mas é um risco ali, né. Alimentos, sim, é uma coisa bem difícil de prever. Esse ano a gente achou que a inflação, eu digo o mercado todo, né, achou que a inflação de alimentos ia ser perto de 10, vai ser 0, né, mas teve momentos que a gente achava que ia ser 0 e foi lá para cima, é difícil prever. Então, se a gente tiver um câmbio que não ajuda tanto, uma inflação de alimentos que não ajuda tanto, e agora a política monetária e fiscal sendo menos contracionista, principalmente a fiscal, monetária ainda vai ficar no 15, mas a fiscal, o interregno contracionista ficou para trás, né, as despesas já voltaram a acelerar, voltou a ter combustível na fogueira aqui. Então, pode ser que o ano que vem a inflação seja mais alta do que esse ano, né.
A nossa projeção ainda não é essa, é mais ou menos igual, 4 e pouco esse ano, 4 e pouco ano que vem. Mas a minha impressão é que o risco é da inflação ser mais alta o ano que vem do que foi esse ano, do que mais baixo. Rafaela, se a gente for pensar agora em cenário externo, foi citado aqui que tem ali um temorzinho de algum problemas vindo do Fed, né, da escolha que o Trump vai fazer para a presidência no lugar do Powell, mas você vê alguma outra coisa no exterior, no cenário externo, que possa mexer um pouco aqui nas nossos números, nas nossas projeções? Eu concordo com o Caio, como ele comentou no começo, acho que existe um fato importante agora, que é o novo presidente do Fed. A gente está num ciclo favorável de corte de juros lá fora, acho que foi um dos fatores também que ajudou na inflação. Então, de todos esses fatores que o Caio mencionou que contribuiu para a gente ter uma inflação menor, um deles foi também um cenário externo mais benéfico, ajudou o câmbio a ficar num patamar mais baixo por mais tempo e também ajuda a ancorar o câmbio pelos próximos meses, né? Quando você tem um cenário de queda de juros lá fora, como a gente tem hoje, por mais que o espaço para a queda de juros ainda é um pouco limitado, a gente não vê tantos cortes pelo Fed, pelo menos imaginando que o novo presidente do Fed vai seguir também a cartilha da política monetária, o espaço para cortes daqui para frente ele é mais limitado, mas é um ciclo de cortes, enfraquece o dólar, então ajuda também a ancorar um pouco o real, isso é benéfico para a inflação. Mas sem dúvida esse é um ponto de atenção, é um fator de risco, a inflação nos Estados Unidos também não está na meta, a gente pode eventualmente ter um processo reflacionário nos Estados Unidos, e tem uma interrupção mais cedo do corte de juros e eventualmente até uma discussão de alta de juros ao longo do ano, se a economia americana de fato não desacelerar e a inflação continuar persistente. Isso sim pode trazer para nós aí mais problemas ao longo de 2026, entrando em 27. Então, também existem riscos lá fora, mas a gente termina o ano com um tom um pouco mais favorável. Acho que principalmente aquele risco inicial das tarifas, ele amenizou, e essa retomada dos cortes de juros pelo Fed trouxe um cenário, sem dúvida, mais benéfico para mercados emergentes. Caio, o diferencial de juros vai nos favorecer pelo menos no começo aí, né? Porque vai cair juros nos Estados Unidos, mas aqui também, então acho que tá... Ainda está tranquilo, né? Tem um diferencial bom, mas é isso. Esse é um outro fator que a Rafaela colocou que é importante, né? O cenário em 25, o mundo nos ajudou. Surpreendentemente, quando começou o ano, a gente falou, tarifa, guerra, esse negócio vai ser horroroso, né? Recessão nos Estados Unidos, inflação em alta, nada disso aconteceu, né? Teve a inteligência artificial que ajudou também, muito investimento ali, que manteve a economia relativamente aquecida, os preços das commodities não despencaram como se temia, então o mundo passou bem, nos ajudou esse ano. O câmbio valorizou em várias partes do mundo, não foi só o real que veio lá do 6,30 para o 5,30. Outros fatores, outras moedas também se valorizaram. Então, talvez o ano que vem o mundo não seja tão favorável, tão benigno para nós como foi esse ano. O Fed já está sentindo isso, né, Rafaela? Você está colocando bem. Ele começou a cortar 2 vezes já. Começa a cortar e não deu, espera um pouco mais. Cortou agora 2 vezes e agora já está dizendo, talvez eu não sei se eu vou conseguir cortar muito mais não. Porque a verdade é que assim, eles estão com um problema fiscal enorme lá também. Na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Isso limita a capacidade de corte de juro lá também, né? Isso é uma notícia aqui para nós, porque o nosso juros aqui pôde ser muito baixo, né, lá atrás, durante o teto de gastos, etc., antes da pandemia, porque o mundo estava com um juro muito baixo, né? A taxa de juros do Fed era quase zero, né? Então a gente pôde ter uma Selic aqui de 4,5, 5, 5,5, que parecia bem equilibrado. Agora o juro lá vai ser mais alto, né? Então toda a estrutura de juros fica mais alta também. Tá certo. Bom, gente, embora o debate esteja muito bom, a gente tem que encerrar, temos aí horário. Eu queria agradecer demais a presença da Rafaela, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer enorme. E Caio, de novo, muito obrigado também. Prazer estar aqui, ótimo o debate. Tá certo. E vocês podem continuar acompanhando o evento Onde Investir 2026 nas plataformas do InfoMoney. Muito obrigado.
termina aqui o primeiro dia de painéis do Onde Investir 2026. Hoje conversamos sobre como montar uma carteira em um ano eleitoral e com outros desafios, como a Selic em 15%, e também como a política fiscal pode influenciar o trabalho do Banco Central. Amanhã, a partir das 6h30 da tarde, tem muito mais. Vamos falar das expectativas e oportunidades para a renda fixa, ouro e dólar. Te espero. Até lá!